Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Molecular e hoje nós iremos continuar o nosso conteúdo sobre eletroquímica e falar sobre as células eletroquímicas. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todo o conteúdo aqui. Fazemos conteúdos para Enem, vestibular, graduação em Química, então fique por dentro, segue a nossa página. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre essas células eletroquímicas e como elas são constituídas. Então, primeiro, é importante que você entenda que essa célula eletroquímica, ela é considerada um dispositivo no qual a transferência de elétrons ocorre por um caminho externo. Então, eu vou explicar para vocês direitinho o que é esse caminho externo. Em vez de ser diretamente entre os reagentes, ou seja, como vocês veem nessa figura aí, onde você tem um becker, que é esse parecido com um copo aí, solução azul, que como está demonstrado abaixo, é uma solução de sulfato de cobre. Essa solução, quando você tem um metal de zinco, e ali está mostrado imerso, né? Há uma reação ali espontânea, onde ocorre entre o zinco metálico e a solução de cobre. Essa solução, né, nessa reação, você vê que forma uma crosta em volta do metal, e essa crosta nada mais é do que os íons de cobre sendo depositados sobre a área do metal. Já o zinco, ele passa do metal para a solução, como vocês podem ver na reação ali embaixo, onde o zinco sólido reagindo com a solução aquosa de sulfato de cobre, que ali está mostrando somente a semi-reação, né, que é o cobre 2+, que é o íon que está ali na solução. E nessa reação você pode observar que o zinco se desprende do metal e vai para a solução, enquanto que o cobre, por ele estar ali, né, você pode ver a semi-reação, o cobre ele está reduzindo, ele passa de 2+, que está na solução, e passa a ser 0 o estado de oxidação dele. E aí ele passa, no estado de oxidação 0, ele é o quê? Uma espécie sólida, então por isso que ele vai se depositando ali na superfície do zinco, como vocês podem ver aqui nessa imagem, essa representação aqui de imagem, vocês podem ver ali o cobre em marrom e o zinco em cinza. Mas o que isso tem a ver, professor, com a célula eletroquímica? É como o texto disse ali. Para uma célula ela ser esse dispositivo no qual há transferência de elétrons e que ele passa por um caminho externo, essas substâncias não podem estar o quê? Em contato em si. Então, como vocês podem ver agora no próximo exemplo. Então, a célula voltaica, o metal ela não está em contato com a solução de cobre, ou seja, é aquela mesma representação aqui, como vocês podem ver. O metal que está nessa cor aqui mais avermelhada, mais marrom, ela é um metal de cobre, certo? Sólido. E aqui a cinza é um metal de zinco. E vocês podem ver que tem duas soluções e elas são diferentes. Uma é sulfato de zinco, que é essa que está aqui imersa com metal de zinco. E essa solução é um sulfato de cobre. Essas soluções e esses metais, elas não estão sendo misturadas. E isso faz com que você crie essa célula voltaica. E esse caminho externo, que é esse fio aqui que liga esses dois metais, é o caminho externo onde os elétrons vão ser transferidos. E aí sim gera trabalho na forma de corrente elétrica. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então perceba o seguinte, que na célula voltaica de zinco e cobre funciona da seguinte forma. O zinco metálico está em contato com a solução contendo íons de zinco 2+, ou seja, o sulfato de zinco. O cobre metálico está em contato com uma solução de íons cobre 2+, que no caso é um sulfato de cobre. E eles estão interligados por uma ponte salina, que seria aquela parte que é necessário para que os íons da solução sejam também utilizados para que haja essa transferência de elétrons, porque aí com essa ponte salina você pode o quê? Equilibrar as cargas, ou seja, fazendo com que as cargas estejam estáveis. E aí você tem, ligados aos metais sólidos, você tem o quê? Uma ponte aqui também, né?
que é aí que vai ocorrer a transferência de elétrons. E aí você tem aqui um voltímetro, onde ele vai calcular o quê? O potencial dessa transferência de elétrons. Pessoal, e aí você tem que dar alguns nomes para essa célula. E como ocorre isso? Ocorre o seguinte: a redução pode ocorrer por um simples fluxo de elétrons, por um circuito externo, que seria esse metal aqui que liga o quê? Os eletrodos, ou seja, os metais sólidos, são chamados de eletrodos. Existe um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é chamado de cátodo e o lado negativo chamado de ânodo. No ânodo ocorre a oxidação, ou seja, ele vai transferir elétrons para a outra espécie. Já no cátodo ocorre a redução, ele vai receber esses elétrons. E aí o que ocorre? Nessa célula que eu mostrei para vocês de exemplo com o zinco e o cobre, quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo? A gente já viu lá na primeira reação que o cobre, por ele ter um potencial mais elevado, logicamente ele vai ocorrer o quê? Uma redução dele. Ele vai passar de 2 mais para 0. Então, se ele passa para 0, ele está no estado sólido. Logo, o que vai acontecer com o metal de cobre que está imerso na solução de sulfato de cobre? Ele vai aumentar a sua massa, porque ele está reduzindo e passando a ser uma espécie sólida. Já o zinco, ele está oxidando, logo ele vai passar o que? A perder elétrons. E quando ele perde elétrons, ele passa de 0, né, que é no zinco sólido, para o zinco 2+, que é aquoso. Então ele vai o quê? Diminuir a sua massa do metal ali, sendo depositado mais desses íons na solução. Então é isso que ocorre. E nessa reação aí, você tem o quê? Transferência de elétrons. E aí você gera corrente elétrica, que nada mais é do que gerar trabalho ali, certo? Então, isso que ocorre nas células voltaicas. Então, veja esse exemplo aqui que eu mostro as semi-reações, tanto de oxidação quanto de redução. A de oxidação, você tem um zinco sólido perdendo elétrons, né? Então ficando 2+, né? Ele passa de 0 para mais 2 e passa para o estado aquoso e perde 2 elétrons. Esses 2 elétrons é passado para semi-reação de redução, que vai ganhar esses elétrons somando com o cobre 2+, que está na solução, e vai formar o cobre 0, e ele passa do estado aquoso para o estado sólido. E existem outras células voltaicas que podem realizar esse mesmo processo. Então aí eu deixo que você coloque aí nos comentários qual outro tipo de exemplo que você tem de célula voltaica. E se você entendeu, se você compreendeu o nosso conteúdo de hoje, se você gostou também, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E se você é inscrito, vai lá, compartilha e deixe todo mundo ter conhecimento sobre isso daqui. Então, pessoal, na próxima aula nós iremos falar sobre os potenciais de célula, que aí sim é o que gera energia. Qual é o potencial de cada célula, de cada semi-reação e como é que faz esses cálculos. Então, existe um potencial padrão e existe também um potencial que pode ser calculado a partir do padrão. Então, deixe o like, se inscreva e você vai ver na próxima aula. Espero você na próxima aula. Fui!